O capítulo 260 de Jujutsu Kaisen trouxe revelações que podem mudar para sempre o rumo da história, como a volta de Satoru Gojo, uma possível quebra de pacto do Sukuna e o despertar de Yuji Itadori. Quer saber tudo o que aconteceu na versão oficial desse capítulo? Então vamos nessa. Fala galera, Charles Barros aqui. O capítulo começa com o Yuji e o Sukuna impressionados com a revelação do que o todo escondia debaixo daquelas ataduras, que era um instrumento musical chamado de Vibraslap, que foi colocado no lugar da sua mão esquerda, perdida na luta contra o Mahito, lá no arco de Shibuya. O narrador explica que aquele era um instrumento de percussão, que ao receber uma simples batida em sua bola de madeira produzia um som único, que era o resultado da fricção do varão de metal com as peças metálicas que ficavam dentro da caixa de madeira. Esse instrumento é popularmente conhecido no mundo da música como queixada, e eu explico bem mais sobre ele lá no vídeo de spoilers do capítulo 260, que se você não viu, confere lá que eu me aprofundo bem mais nas teorias. Segundo o narrador, o todo descartou o uso das palmas, que era o gatilho para usar o Boogie Woogie para as batidas geradas dentro do Vibraslap, e por isso ele conseguia agora fazer cerca de 50 substituições por segundo, o que é um baita upgrade. Yuji analisa que o novo Boogie Woogie prendia ele, o Sukuna e o todo como se eles fossem esferas em uma roleta, onde as bolas não param de quicar até que o giro pare. Ou seja, os três continuariam sendo substituídos sem parar dentro daquele intervalo de um segundo, até que a técnica desativasse. Todo não perde tempo e já faz o seu primeiro movimento, encurralando o Sukuna com uma troca desenfreada, até que ele acerta um baita chute na fuça do vilão. E isso abre uma brecha para que o Yuji também acerte um soco visceral nas costelas de Sukuna, capaz de perfurar ele. Enquanto isso, o narrador revela que o todo usou um voto vinculativo para limitar o número de trocas do Boogie Woogie, e com isso ele pôde aumentar tanto a quantidade de pessoas que poderiam fazer a troca, quanto ampliou o campo de atuação da técnica. E é muito bom ver alguém mais, além do Sukuna, usando esses pactos para se dar bem, sem ter quase consequência nenhuma, assim como o vilão. Além disso, o Yuta deu uma ajudinha com os ajustes da técnica, o que permitiu ao todo resgatar os feiticeiros de dentro do domínio do Sukuna, antes deles serem pegos pela explosão gerada pelo Fuga, substituindo os xamãs pelos corvos da Mei Mei. Só que se eu tivesse que apostar, eu diria que esse resgate só foi possível porque o Santuário Malevolente não possui barreiras, então pontos para o time de feiticeiros foram usar a fraqueza do vilão para abrir vantagem. Só que isso não explica como eles conseguiram tirar a Maki Zenin dali de dentro, já que ela não tem qualquer resquício de energia amaldiçoada, e por causa disso, eles não teriam como rastrear sua energia, a ponto de fazer a ligação com o corvo para que a técnica acontecesse. Porque se os cortes do Sukuna não enxergam ela como alvo, na teoria, a técnica do todo também não deveria. Pelo menos é o que eu acho, já comentei a sua opinião. Sukuna fala que de todos os feiticeiros, o que ele menos queria que aparecesse agora seria o todo, porque ele era mais difícil de quebrar mentalmente que qualquer outro, e era a representação viva de resiliência. E se a gente for levar em consideração que o Sukuna vem fazendo seu brother de saco de pancadas, pode apostar que o todo tem mais um motivo para macetar o Rei das Maldições de todas as formas possíveis. Cansado do jogo de gato e rato, o todo pula no ar e troca com o Rei das Maldições, para poder pegar ele em um ataque caindo, mas o vilão chega ao ponto de usar o próprio ar como apoio para escapar. Olha aí a roubalheira, um feito que eu só vi o Gai lá de Naruto fazer. Todo fala que não sabia como o Sukuna tinha feito aquilo, porque só importava o fato dele conseguir fazer aquilo. Só que essa artimanha do Gege de trazer poderes novos para o Sukuna e não se preocupar em explicar a origem deles já tá bem manjada. Detalhe que o Yuji ainda tá com um baita buraco no rosto, ou seja, mesmo dominando a regeneração mais eficiente e exclusiva da manipulação de sangue, ele prefere esquecer isso por enquanto e focar só no ataque, o que mostra que ele está mais focado do que nunca em acabar com o Sukuna. Só que mesmo com todos os danos que o vilão acumulou até aqui, ele mostra que continua bem, pelo menos no Taijutsu, usando da sua velocidade anormal, tanto para parar os ataques da dupla, como para se esquivar deles. É aí que vemos o Itadori ir pra cima do todo pra chutar ele. Como assim, cara? Eu achei que nessa hora o Yuji tinha ficado maluco, mas antes de acertar o seu brother, o todo entende o plano e troca de lugar com o vilão. E é ele que leva o golpe, sendo esmagado contra o chão. Muito bom. Furioso, o Sukuna pega o Yuji pela gola de novo e se prepara pra jogar ele contra uma parede com toda a força. Mas é claro que o todo não ia permitir que isso acontecesse e livra o seu brother de mais essa. Itadori aproveita a troca para acertar mais um soco nas costas do Sukuna, que fica frustrado por não conseguir escapar daquela troca-troca. Só que como eu sempre digo aqui no canal, o Rei das Maldições é um gênio em batalha, e ele prova isso de novo aqui nesse capítulo, quando no meio da luta ele analisa a nova técnica do todo, o seu funcionamento e o tempo de uso, em busca de um ponto fraco. O vilão imagina que existia um número máximo de substituições que o todo podia fazer, naquele intervalo de um segundo, e que isso tornava impossível que o alvo se acostumasse com a técnica. Porém, isso era uma via de mão dupla, porque era impossível que o usuário também se acostumasse com o troca-troca. Talvez por isso que o todo deixava o Yuji só atacando, enquanto ele ficava mais na retaguarda, dando cobertura. Ou seja, nesse momento, o Sukuna se deu conta de que ele seria atacado pelo Itadori, assim que o todo batesse no Vibraslap. Mas quando? O vilão analisa que por causa da dinâmica de troca entre os dois, existia um curto intervalo de tempo em que era possível prever quando a troca iria acontecer, quando ele seria atacado. Só que o Sukuna não acha tempo nem para pensar, porque o todo já usa o Boogie Woogie de novo, fazendo com que o Yuji jogue o vilão contra uma coluna, depois de uma série de socos. Mas antes que o Itadori acerte ele de novo, o vilão recua para trás, revelando finalmente que ele tinha descoberto o
ponto fraco do Boogie. Ele chega na conclusão que as trocas aconteceriam logo depois que o Yuji atingiu o máximo de concentração. Ou seja, como explicado lá no capítulo 20, os socos do Yuji possuem uma propriedade única, pois o ápice da energia empregada neles só chega depois que o golpe já foi dado, fazendo com que os seus ataques tenham o dobro de dano. Mas para que esses golpes funcionem, o Itadori precisa do máximo de concentração, assim como para lançar um Black Flash, por exemplo. É por isso que o Todo percebe esse momento e faz a troca, para que o seu brother atinja o vilão com o máximo de dano possível. Resumindo, a hora perfeita para contra-atacar seria no momento em que o Yuji estivesse super concentrado, pois ele sabia que esse seria o gatilho para a troca. O erro do Sukuna é que ele imagina que Todo e Yuji vão blefar, do jeito que fizeram contra o Mahito, quando eles fingiram que iam trocar de lugar e bateram palmas para isso, mas não trocaram na real. Quando o Sukuna já prepara energia no punho para receber o Yuji com todo amor, ele percebe um corvo da Mei Mei voando bem atrás dele, e isso faz com que o vilão perca totalmente o prumo, porque ele passa a acreditar que o Yuji não vai mais trocar com o Todo, mas sim com aquele corvo. Sukuna então desiste do soco de energia e lança um chute limpo contra o corvo, mandando ele para visitar Gojo. Só que esse era o plano dos feiticeiros desde o começo, porque ao ignorar a dupla para cuidar de um simples pássaro, o vilão acaba dando brecha para que o Yuji acerte ele com um baita Black Flash, cravado bem no peito, e tão poderoso que faz o Rei das Maldições cuspir sangue e gritar de dor. Todo ainda tira sarro do vilão, dizendo que eles tinham feito um blefe dentro de outro blefe, e a cena é tão visceral que parece que a mão do Itadori conseguiu até atingir o coração do Sukuna, dando troco pelo que o vilão fez com ele lá no começo da história. Até aí, nada demais, para alguém que pode curar instantaneamente e pode até mesmo sobreviver sem coração. Mas vale lembrar que o Clarão Negro consegue atingir a alma, então podemos deduzir que esse foi mais um golpe capaz de chegar até a alma do Megumi. Então será possível que o filho do Toji não tenha acordado com essa? Quantos clarões negros ainda vamos precisar ver para que esse cara acorde? Na página seguinte, o narrador fala que mesmo com o vilão perdendo energia até chegar no mesmo nível de Yutokotsu, ainda assim ele tinha um controle tão fino de energia que bastaria ele restaurar sua técnica exausta que ele conseguiria expandir o seu domínio quantas vezes fossem necessárias. Ou seja, o Sukuna já se prepara para destruir aquela parte do cérebro para regenerar ela e recuperar sua técnica exausta, do jeito que o Gojo fez várias vezes durante a luta dos dois. Só que esse tipo de coisa cobra um preço alto, porque como falou com o Zakabe uma vez, o córtex pré-frontal do cérebro, que grava as técnicas inatas, ainda esconde muitos mistérios, e por ser uma região bem complexa, é possível que a regeneração automática do vilão gere algumas sequelas permanentes no cérebro e no corpo do Sukuna. Guarda essa informação que eu vou voltar nela daqui a pouco. Depois de conseguir destruir e regenerar seu cérebro, o Sukuna faz os selos para expandir o seu domínio, e até aparece um balão com a frase expansão de domínio. Só que nesse exato momento, o vilão percebe a sombra de alguém na fumaça, e o narrador faz questão de dizer que aquela silhueta era do fantasma mais forte de todos, alguém que o Sukuna tinha enterrado com as próprias mãos, e aquele de olhos inconfundíveis. Ou seja, aquele era ninguém mais ninguém menos que o próprio Satoru Gojo, que voltou para destruir definitivamente o Rei das Maldições. Mas será que é o Gojo mesmo, ou o Sukuna enlouqueceu de vez? É bem possível que pela quantidade de vezes que o Sukuna destruiu e reconstruiu aquela parte do seu cérebro, em um curto período de tempo, ele tenha ganhado sequelas, a ponto do seu maior medo no momento tomar forma no campo de batalha, que seria o feiticeiro que mais deu trabalho para ele durante a sua longa vida. É tanto que o Sukuna é o único que vira o rosto para a sombra no momento em que ela aparece. Já o Yuji e o Todo não tem qualquer reação. Outra possibilidade é que o Gojo realmente tenha sido curado pela Shoko, e aquela silhueta realmente é ele que voltou fisicamente para terminar a batalha que começou, só que dessa vez com o trabalho em equipe, como ele mencionou lá na cena do aeroporto. Fora isso, eu só consigo pensar em outra possibilidade, que talvez o Sukuna tenha violado o domínio de outro feiticeiro, usando aqueles selos, e isso fez com que ele quebrasse um dos seus votos vinculativos, que vale lembrar, é a única coisa na história que faz o Sukuna ter medo. Sobre essa volta enigmática do Gojo, existem pelo menos 3 boas teorias que podem explicá-la de forma brilhante, mas isso eu te conto no vídeo que sai essa semana. Por isso, já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado assim que esse vídeo chegar por aqui. Obrigado por ter assistido até aqui e te espero no próximo vídeo de Jujutsu Kaisen. Valeu!